Olá, tudo bem? Me chamo Thiago Aguiar, sou engenheiro de software e hoje falaremos sobre a tipagem, né? É um recurso que temos no C Sharp, que é uma linguagem fortemente tipada, né? E o que isso significa? Que na definição de variáveis nós definimos um tipo, que isso nos facilita trabalhar com esses valores e manipulá-los de uma forma melhor, né? Por exemplo, no C Sharp nós temos inúmeros os tipos e vou falar aqui um pouco sobre os tipos mais comuns, né? Começando aqui por alguns que usados para texto, né, temos algumas palavras reservadas para definir isso, vou mostrar logo mais na prática. Então temos o texto, que é definido pela palavra string, números inteiros, que é definido pela palavra reservada int, e números com casas decimais. Então há uma diferenciação entre números comuns, né, números inteiros, 5, 7, 10, e números com casas decimais, que é 10, alguma coisa, 5, qualquer coisa, né? E aqui na citação eu coloquei, né, float, double, decimal. Todos são tipos, né, eu acho que é importante comentar aqui, todos são tipos de variáveis que servem para valores com casas decimais. Mas por que que nós temos três? Né? Porque existe uma capacidade de armazenamento do seu computador dentro dessa variável. Então, existe um tamanho, um número, né? Ele tem um limite para ser armazenado. Então, na ordem que nós temos aqui, né? Float, double e decimal, a capacidade aumenta. Né? Então, dependendo do que você precisa, dependendo do tamanho do número que você vai armazenar ali, você precisa colocar você precisa usar um tipo que tem a capacidade que você precisa. Então, usar um tipo muito grande para armazenar um número pequeno é desperdício, né? Então, existe sempre essa questão. É, e então, bora ver na prática como que isso é feito, né? Então, eu vou aqui para o meu Visual Studio. Vamos criar um programa de console aqui. Em criar novo console app e vamos avançar. Vamos dar um nome a ele. Aqui um lugar para salvar. Computador. Para aqui, vamos chamar de tipagem. Então, vamos avançar, um create e ele vai criar para você. Pronto. Aqui, vamos definir então uma variável do tipo texto. Tá? Então, como que nós definimos uma variável? Começa pelo nome do tipo. Deixa eu aumentar um pouco aqui a fonte. Você define o nome do tipo, né? Aqui, por exemplo, eu vou colocar string, onde eu vou armazenar um texto. Então vem o tipo, primeiro a palavra reservada, que identifica o tipo dessa variável, e o nome da variável. Então, o nome da variável aqui, por exemplo, será nome. Dou um sinal de igual, que significa atribuição. E aí, eu vou abrir aqui aspas duplas, tá? Aspas duplas aqui é diferente de aspas simples, ok? Para texto, vamos usar aspas duplas e aí vou colocar o meu nome. Vou definir aqui uma variável do tipo inteira, onde eu vou armazenar a minha idade. Então, vou dar o nome de idade e vou definir aqui a minha idade. Também temos a variável do tipo, a gente comentou do tamanho lá, que tem o float, decimal, double. Então, mas o funcionamento é a mesma coisa. Então, eu vou definir uma variável apenas aqui, que o resultado vai ser o mesmo para o exercício. Então, vou definir o nome double e vou colocar aqui o nome da. Vou pensar aqui o nome da variável. Essa é sempre a parte mais difícil. Double, sei lá, preço. Só para ilustrar. E aí vou colocar
Bom, vou colocar decimal, que é a maior aqui. E aí eu vou colocar um valor aqui, sei lá, 150. 50. Aí aqui, o que seria a vírgula, né, que a gente entende como para definir a casa decimal, em programação é o ponto. Então a gente coloca ponto, sei lá, 32 e ponto e vírgula aqui no final. Só que como é um valor, né, é, a gente precisa colocar uma. Ele até coloca aqui, ó, ele pede para colocar, use a letra M, né, a mensagem ali está descrito, né, para valores literais, use a variável, use a letra M. Uma particularidade aqui. Então, toda vez que você tiver uma variável decimal e for atribuir um valor a ela, assim, né, o número digitado de uma forma fixa, você precisa colocar isso aqui para ele entender, essa letrinha, tá? E aí agora vamos... tem uma variável, perdão, tem uma variável que eu passei ali até pela apresentação que eu acabei não comentando, é a variável bool, que é o que chamamos de variável booleana. Ela representa um valor lógico. O que é um valor lógico? É um valor que representa verdadeiro ou falso, sim ou não. É apenas isso. É o que é uma forma, vamos dizer assim, que é um valor binário. É um valor binário onde a gente tem um verdadeiro ou falso. É ou não é. Isso é muito usado na programação. Mais à frente em outros tutoriais que a gente vai estar vendo junto, você vai conhecer mais sobre expressões booleanas e aí fará mais sentido. Talvez agora não faça tanto, mas se atenha aqui. Vamos colocar aqui, por exemplo, né, uma variável chamada brasileiro. Vou colocar assim, ó, é brasileiro e vamos colocar a palavra, ela recebe, né, a variável do tipo bool recebe um valor, uma palavra chamada true ou false, né? Então vou deixar aqui true e agora vamos imprimir no console, né? Vamos executar esse programa e vamos ver ele sendo ele vai apresentar os valores contidos nas variáveis, tá? Lembrando que o valor dessas variáveis você pode mudar conforme você quiser, mas a gente vai ver isso também em uma outra aula. Então, aqui, por exemplo, vamos imprimir cada variável, tá? O valor de cada variável. Então, quando eu digitar aqui nome, né, eu não vou imprimir. Isso aqui é que vai executar o programa, vai aparecer uma telinha preta e com o valor dentro, né? Vai aparecer descrito ali o valor que está dentro dessa variável. O que está dentro da variável nome não é a palavra nome, é o conteúdo que está à direita, é o que está sendo atribuído, é a palavra Tiago. E o mesmo se aplica para as demais variáveis. Então vamos repetir aqui a variável idade, a variável preço, e aqui a variável é brasileiro. E aqui por fim, isso aqui que acho que eu não expliquei, né? Esse console.writeLine vai fazer com que isso seja impresso, né? Descrito no programa, que é aquele programa que vai ser exibido aqui ao fim. E esse console que eu vou escrever aqui, console readline, ele faz com que o programa não encerre, né? Ele fique ali até ele vai imprimir os valores e vai ficar exibindo para você. Quando você der um enter ou clicar em fechar, aí ele vai ser encerrado. Então vamos ver como é que isso está. Então se a gente olhar aqui, muito mais então ele imprimiu aqui, né? O primeiro Thiago, segundo 30. Aqui, repare, por mais que a gente colocou ponto, né? Ele coloca a vírgula aqui. Isso aqui é uma particularidade. Se a gente quiser que aqui seja um ponto mesmo, tem que ser trabalho de transformar esse tipo decimal em texto. Mas isso é uma outra aula. Temos aqui também o valor booleano, que representa a palavra true ou false, né? Então eu vou mudar aqui para vocês verem. Por exemplo, eu vou mudar os valores de algumas variáveis. Então eu posso usar esse console writeLine para escrever também aqui algo direto, fixo, né? Então vou colocar aqui um antes, né? Vou alterar o valor de todas essas variáveis e imprimir novamente. Vou pegar aqui.
E aqui eu vou alterar o valor de cada variável. Para alterar o valor da variável, eu não vou escrever string, nome e colocar aqui, por exemplo, meu sobrenome, Thiago Aguiar. Ele vai dar erro. E por quê? Ele vai dizer que já existe uma variável definida com esse nome aqui, nesse contexto, né, nesse escopo. Então, basta, como ele já foi feito isso aqui, você só faz uma vez. Então, como você já fez isso uma vez, você digita só o nome da variável e está tudo certo. E o mesmo, né, se aplica a todas as variáveis. Então, vamos colocar aqui idade, vou colocar aqui 35, por exemplo, preço, vou colocar aqui 300 reais e centavos. Opa, centavos. Vamos colocar aqui é brasileiro, vamos colocar falso. E vamos imprimir novamente, eu vou mudar aqui para depois para ficar diferenciado e vamos imprimir. Então aqui, peraí, ficou muito coladinho, deixa eu fazer desta forma. Então console.writeLine, aqui sem nada, ele vai simular uma linha em branco para dar uma separada entre os valores antigos e novos. E aqui, como vocês podem ver, a fonte aí, ficou legal. Aqui, como vocês podem ver, antes, né, eu tinha Thiago, 30, 250 e true. Depois, eu chamei as variáveis novamente, atribuindo um valor e imprimindo novamente, ele mostra outros valores. Então, o nome depois, né, e antes está escrito aqui direto, né, nessa variável. Eu não preciso jogar algo numa variável para poder apresentar em tela, né, que é o caso da palavra antes e depois. Isso não está em variável nenhuma. Mas eu posso também, né, ter a opção de usar as variáveis. Então, o Thiago mudou para Thiago Aguiar, a idade de 30 mudou para 35, de 300 mudou para, aliás, de 250, né, e 35 para 315, 300, né, reais aqui, 15 centavos. E onde era true virou false, né? Então, isso isso é uma forma de você. É assim que você, né? É assim que se declara variáveis e uma forma também de alterar os valores. Existem vários outros tipos de variáveis. Isso aqui é o que nós chamamos de tipos primitivos, mas existem outros tipos mais avançados, como datetime, é um tipo de variável que você define que ela é especialista para trabalhar com data e hora, e por aí vai. Existem outros tipos para situações mais específicas que podem te ajudar em outras, né, outras situações. Então, por hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima.